Aí, Pedro, beleza? boa noite, Juarez. Boa noite, tudo certo? Tudo jóia? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Show de bola. Também. Tá me ouvindo direitinho aí, tudo certo? Tô tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Antes de te apresentar aí, né? Te agradecer aí por ter aceitado o meu convite aí pra gente fazer esse bate-papo de gestão, principalmente pro público de advogados, né? E vendo que você possa apresentar aí quais os principais pontos, tirar algumas dúvidas, né? Que a gente já até havia conversado. Então, Sim, antes de passar a palavra para você, Juarez é um contador, né? Ele tem especialização em gestão financeira, está cursando o MBA em gestão empresarial, né? E é sócio aí da JL Assessoria e Consultoria. Então, isso mesmo. Juarez, com você. Beleza. Obrigado, Eduardo. Boa noite, galera. Boa noite, todo mundo tá acessando aí. Como o Eduardo comentou aí, a princípio eu sou contador, sou sócio da JL Assessoria e possuo pós-graduação em gestão financeira e estou finalizando um MBA em gestão empresarial. Aceitei o convite dele para poder bater um papo com vocês hoje sobre contabilidade para advogados, algo que é bem falado, muitas vezes não é feito, mas é de mera importância. Beleza. Então, Juarez, vamos começar aqui. Vai ser um bate-papo mesmo. E caso o pessoal que esteja assistindo aí tenha alguma dúvida, mande aqui o seu comentário. Ou então, no final da live, aí, a gente também separa para responder as dúvidas, né? Beleza. Então, primeiro ponto, né? Por que, que o advogado precisa formalizar a sua advocacia, Juarez? O que, que você acha? Por que, que é importante que o advogado formalize a sua atividade? Então, o advogado ele vai ter várias vantagens com a formalização da atividade, né, da profissão. Ele abrindo, mesmo ele sendo um advogado individual, abrindo sozinho ou com os sócios. Ele tendo esse CNPJ, ele formalizando essa atividade dele, ele, além de passar mais credibilidade, mais segurança para o cliente, seja cliente pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai conseguir acessar vários benefícios. Vai conseguir ter linha de crédito, comprovação de renda, vai ter melhor acesso à questão de poder ter funcionário, poder conseguir pagar menos imposto. Então, a credibilidade é muito importante. Você passa uma segurança maior para os seus clientes. Mas a quantidade de benefícios e vantagens que você vai ter criando uma pessoa jurídica é muito legal. Assim, a variedade enorme de benefícios. Sem contar, eu como consultoria aqui de gestão, né? Nós como consultoria de gestão, sem contar a credibilidade, né? Que um escritório de advocacia passa, né? Que um advogado passa quando ele já tem já o seu CNPJ, né? Não é ali um profissional, simplesmente um profissional autônomo que está prestando serviço, né? Então acho que já Sim. passa uma certa credibilidade ali da organização. Uhum. Até pelo fato dele poder emitir nota fiscal, poder passar essa segurança para o cliente, que ele está comprovando ali o serviço, está realmente fazendo do jeito que tem que ser feito com o fiscal, enfim, mostrando que ele realmente pensa em ter uma carreira, pensa em ter um futuro na advocacia, e não está ali atuando para, acabei de formar, não sei o que eu vou fazer. Eu acho que como eu falei, além da credibilidade é muito importante. Você passa outra Uhum. imagem para o seu cliente, mas além da credibilidade são as vantagens, né? Certo. Vamos falar assim de algumas situações, né? Se o advogado se ele já optou por abrir uma sociedade, por exemplo, ele mais à frente nós vamos falar, né? Ele pode trabalhar como um autônomo, né? Formalmente, né? Emitindo o RPA, que a gente sabe, ou ele pode abrir uma sociedade, seja ela Uhum. unipessoal ou com sócio. Qual que seria a sequência e os passos que o advogado tem que traçar aí para abrir a sua sociedade? O que ele Então, precisa fazer?
o primeiro passo, não puxando sardinha para o meu lado, eu acho que era você procurar um contador. Antes de tudo ali, você vê realmente o que você quer, o que você precisa, até fazer um planejamento tributário, para ver se realmente você vai entrar numa renda, o faturamento seu, qual vai ser o seu tipo de tributação, antes de você começar a abrir empresa, para você já saber da forma correta de como você vai abrir. Mas o primeiro passo é você procurando um contador, fazendo esse estudo, levantando esses dados, tendo essa ideia, esse planejamento, você vai dar entrada no seu CNPJ, né, que a gente chama de DBE, que faz parte da Receita Federal, vai ter que fazer o registro também na Junta Comercial e na OAB, vai precisar passar por alguns órgãos para tirar alvará de localização, alvará de bombeiros, enfim. Mas é algo que, como eu disse no início, eu acho que o advogado ele pode até saber fazer, mas ele precisa de uma assessoria, de um contador ali que vai poder indicar para ele o caminho das pedras com mais facilidade. Legal. E você tocou num ponto que até já fui questionado aí em uma apresentação, né? Onde um aluno perguntou, né, me indagou se ele, advogado, poderia fazer sozinho a parte contábil da sua advocacia, do seu CNPJ. Né? De acordo com ele, ele leu em algum lugar que o próprio advogado pode fazer os seus registros contábeis. Então, se ele for autônomo, ele até consegue. Agora, pessoa jurídica eu desconheço, porque vai ter algumas declarações que só o contador tem acesso, você tem que ter um certificado, o contador ele tem um registro para poder fazer aquelas declarações, assinar o balanço da empresa, as demonstrações. Como é que um advogado vai assinar um balanço contábil? Não faz sentido, entendeu? Então, eu desconheço essa informação, nunca vi algo. Se ele for pessoa física, ele consegue porque ele está como autônomo, ele faz um RPA, que a gente vai falar mais na frente, ele consegue ter esse controle. Agora, atuando como pessoa jurídica, ele obrigatoriamente precisa ter uma assessoria de uma contabilidade ali, de um contador. Legal. Acho que é importante, né, a gente deixar isso claro até pelo fato educacional para os advogados que estão começando, né, como que eles devem se portar para ficar de acordo aí perante a lei, né? E a gente falou do CNPJ, né? Sabemos também que não é só através do CNPJ, né? Um advogado, pessoa física, né, um profissional autônomo pode, né, trabalhar, né, ter os seus clientes, ter os seus recebimentos e fazer suas declarações também de forma legal. Como que funciona para um autônomo? Quais são as obrigações? O que o autônomo precisa fazer? Então, o advogado que ele trabalha como autônomo, se ele quiser realmente estar dentro da lei, né, trabalhar da forma correta, ele vai acabar sendo prejudicado, vamos dizer assim, porque a alíquota de imposto é muito alta para a pessoa física. Então, se ele trabalha como autônomo, ele vai estar botando aí só de imposto de renda mais ou menos 27,5%, só para a gente levar em consideração. Mas ele pode trabalhar sim, porém, todo recebimento ele vai ter que emitir um RPA, que é o recibo de trabalhadores autônomos, onde ele está declarando que ele recebeu aquela renda, aquele rendimento de alguma pessoa física, alguma pessoa jurídica. E quando ele for fazer a declaração dele, ele vai botar lá e vai pagar o imposto sobre aquele valor. O que acontece hoje em dia, infelizmente, é que a maioria dos advogados que trabalham como pessoa física, como autônomo, não tem esse controle, não faz essa declaração. A gente chama de sonegar, ou caixa 2, enfim, recebe ali, entra e sai da conta de pessoa física e fica por isso mesmo. Que é algo, como a gente falou antes, ruim porque ele não consegue comprovar renda, ele não consegue passar credibilidade. Então, poder ele pode, só que se ele fizer da maneira correta, que é o certo fazer, vai sair muito mais caro e mais trabalhoso do que ele fazer como pessoa jurídica. Beleza. E eu sempre, obviamente, nas consultorias, nas aulas, né, sempre recomendo. Se você é um prestador de serviço autônomo, emita um RPA. Né? Não fique somente na informalidade. E isso vale né, para ambas as partes. Né? Se você está contratando um serviço, né, você espera que o profissional emita aí a comprovação. E a gente tá cansado de ver aí no mercado que muitos profissionais trabalham sem fazer nenhum registro, né? Não emite nota fiscal e nem emite um RPA, o que acaba sendo ruim para ambas as partes também, né?
e traz um prejuízo muito grande do lado do escritório, né? Pela falta de controle e formalização que isso pode trazer, e do lado do advogado ele não ter como registrar os seus rendimentos, né? Como é até um assunto que a gente vai falar já já, que é sobre a declaração de imposto de renda, mas eu já vi situações que advogados que sempre receberam assim, por fora, quando precisam aí, quando querem dar entrada no financiamento, por exemplo, da casa própria, quando precisam comprovar renda, Para ter uma linha de crédito. para ter uma linha de crédito, comprovar renda para pegar um financiamento, não conseguem, né? Porque se você seu advogado nunca declarou nada, né? Perante a Receita, ele nunca teve renda, não tem patrimônio, então isso é muito ruim. E, assim, você melhor do que eu para falar que os cruzamentos de dados da Receita Federal estão cada vez mais informatizados, né? Eu acho que daqui para frente isso vai ser cada vez, vai estar mais sincronizado, mais online, né? E vai ser difícil as pessoas que trabalham dessa forma continuarem trabalhando assim sem ter nenhuma penalidade, né? Isso. Eu brinco com alguns clientes, eu chego a comentar que a receita tarda, mas não falha. Ela pode até demorar. E às vezes você não está nem com a empresa mais aberta, ou encerrou, ou trocou, e vai chegar aquela cartinha lá para você aquela época que você fez alguma coisa que você não declarou, ou entrou um dinheiro na sua conta. Hoje, os bancos são obrigados a informar a receita qualquer quantia acima de R$ 2.000 que entra na conta da pessoa. A Uhum. Receita muitas vezes pode não dar atenção naquele momento, ou pode não, mas ela finge que está dormindo para dar o bote na hora certa. Então, uma hora a conta chega. Sim, e eu vejo muita gente falando, não, isso aqui a quantia é baixa, então eu não tenho risco não sei o quê. Mas fica uma quantia baixa durante muitos anos, vira um montante já Tchau. considerável, né? Vira um montante considerável. Exatamente. E é algo que até, sim, independente se o advogado ele tiver um CNPJ ou se ele trabalhar como autonomamente, acontece trabalhando como autônomo. É, as formas de receber, muita gente tem dúvida disso. Mas eu recebi em dinheiro, eu preciso emitir? Precisa. Se você recebeu em dinheiro e a pessoa também não está declarando, não vai ter como a Receita saber, óbvio. Mas não é correto. Você está sonegando seu faturamento, sonegando imposto. Então, se você recebeu em dinheiro, conta transferência bancária, depósito bancário, cheque, até PicPay, né, que hoje muita gente paga PicPay, estabelecimento, o correto, o certo, é você emitir nota fiscal desses valores todos que você recebeu. Sim. Agora, vai ser pior ainda, que eu já peguei casos de advogados mesmo que recebem na conta da empresa e não emitem nota fiscal do valor que entrou na conta da empresa. A partir do momento que entrou na conta da empresa, gente, não tem nem como pensar em não emitir nota fiscal. Porque tá na conta da empresa, já era, esquece. Aí, pior ainda, né? É pior, é 2 vezes pior. Você vai cair 2 vezes, porque você tá comprovado que entrou na sua conta e você não emitiu nota fiscal. Quando entra em dinheiro e você não emite, não tá certo, tá errado, você tá sonegando, mas pelo menos não vai ter como descobrir. Mas se entrou na conta, não tem jeito, não tem como você fugir, entendeu? Isso. E é uma pergunta muito comum também que eu recebo. Eu preciso emitir nota fiscal? Mas o valor é baixo, recebi em dinheiro, eu preciso emitir? Você já falou, sim, precisa. Mas, pô, foi, sei lá, R$ 100. Sim, precisa emitir de R$ 100, independente do valor, né? Exatamente. Tudo que entra na conta de uma empresa, né, estamos tratando aqui, falando do escritório de advocacia, como uma empresa, né, que tem um CNPJ, seja sociedade unipessoal ou uma sociedade de advogados. Tem o seu CNPJ, vai ter lá a conta bancária no CNPJ do escritório. Tudo que entra ali tem que ser registrado, né? Tem que ser declarado, exatamente.
tem que ser Isso. O declarado. que pode ser feito para tentar facilitar o trabalho, porque às vezes tem alguns escritórios que tem um gestor como você e o gestor que emite nota fiscal, não é contabilidade, ou algum funcionário administrativo, do financeiro, enfim, é você juntar todas as entradas do mesmo tomador, ou seja, de quem está pagando, não pode misturar de tomadores diferentes. Então, se eu, Juarez, estou pagando o escritório e fiz 3 pagamentos naquele mês, juntar as 3 entradas daquele mês do mesmo da mesma pessoa que está pagando e emitir uma nota fiscal só. Não tem problema, você diminui o seu trabalho. Mas você não pode misturar, né, valores de pessoas diferentes e nem é bom misturar meses diferentes, deixar acumular. Você tocou num ponto muito importante, né? Que até pode até facilitar um pouco a rotina, né? Se o mesmo cliente vai fazer mais de um pagamento por mês dentro daquele mês, para você, você pode somar esses 2 recebimentos e emitir uma nota só, né? Exatamente. Emitir uma Beleza. nota. E é algo também, o Eduardo, já que a gente está falando de nota fiscal, a gente até comentou que as pessoas às vezes têm dúvida. Ah, mas se emitir nota fiscal, o que eu preciso? É só do valor? É a pessoa que me pagou daqui me mandar quais dados? Então, a primeira coisa é saber, o dinheiro entrou na sua conta, ok. Foi transferência da conta física de pessoa física ou de pessoa jurídica? Porque eu já vi empresário comprar coisa para a empresa pagando pela conta de pessoa física, ou a pessoa física comprar coisa para ele pagando pela conta da empresa. Acaba tendo essa mistura. Então você tem que emitir uma nota fiscal para quem te pagou. Não interessa se o serviço foi para Juarez, mas a JL pagou, você vai ter que emitir uma nota fiscal para a JL, pedir o CNPJ, endereço e fazer. Ah, mas não, saiu da conta do Juarez, então eu pego o nome, CPF e emito. Eu tenho que sempre emitir uma nota fiscal para quem foi realmente ele que pagou. Não importa para quem foi o serviço, é sim quem pagou. Às vezes o filho paga para pai, irmão paga para irmão. Não, pode ser até para outra pessoa o serviço, mas a nota fiscal tem que ser para quem pagou, da onde o dinheiro saiu, do ponto daquela pessoa. Importante isso, Juarez. E uma forma, né, como a gente está falando aqui, de prestação de serviço, uma forma de evitar um problema nesse momento aí é na hora que você estiver fazendo o contrato, né? Sim. E isso acontece muito, por exemplo, na advocacia. Por exemplo, um filho contrata um advogado para defender o pai, por exemplo. Então, Uhum. o beneficiário do serviço ali é o pai, mas quem paga é o filho. Então, isso tem que estar explícito no contrato, né? O contratante é o filho, então vai lá o CPF, endereço, todos os dados do filho em benefício do pai. Isso é um ponto muito importante que eu já vi também alguns problemas como esse no dia a dia de alguns escritórios. Às vezes um contrata e outro recebe o serviço e na hora de pagar e de emitir a nota fica aquela confusão ali no meio do caminho. Mas Exatamente. Eu peguei até um caso curioso uma vez, sim, foi até simples de resolver, porque estava comprovado, mas que uma empresa emitiu nota fiscal tudo bonitinho, direitinho, estava tudo certinho. Só que quem pagava era o filho, e a empresa emitia para o cliente, que era o pai. O nome do pai as notas. Aí foi muitos anos isso, pagando várias vezes, assim, todo mês tinha um valor fixo. Aí a Receita foi e falou assim, mas essa pessoa que está pagando não tem nota para ela. Aí a empresa falou, não, tem, a gente fez, está aqui. Não, a pessoa que paga é Ricardo, a nota está em nome de Juliano, são coisas diferentes. Então você teve que refazer. Foi até simples de resolver o problema, porque tinha emitido a nota, tinha pago o imposto, não estava sonegando. Só tinha emitido para o tomador errado. na Mas é hora que algo que você consegue evitar, né? Dor de cabeça. Entendi. Na hora que cruza os dados lá vai dar alguma incompatibilidade, né? Quem está Exatamente. contratando é esse, quem está pagando é esse, vai dar Porque a um. nota fiscal que eu emiti, o cliente pode ter pagado para mim em dinheiro, não precisa ser na conta. Então, agora esse que pagou na conta e eu não emiti o nome dele, cadê? Entendeu? Entendi. E só para a gente passar um pouco para adiante aqui, não deixando de emitir nota fiscal quando o recebimento ocorre em dinheiro, né? Não, Tem não, muito, tem gente que recebe, pô, mas eu recebi na mão aqui o dinheiro e tal, preciso emitir nota fiscal? não, bem lembrado. Até deixando claro que eu comentei aí, eu não estou falando que pode fazer isso, não. Pelo amor de Deus, você tem que emitir nota fiscal de tudo que você recebe. Só que Independente, é seja em dinheiro, exatamente. seja no banco. Só que se entrou no banco, você ainda é pior ainda você não emitir, porque já está lá no banco o dinheiro, entendeu? Então, mas tudo recebeu PicPay, dinheiro, cheque, você tem que emitir nota fiscal. Beleza. Juarez,
Me explica um pouquinho aí dos tributos que, que envolvem aí. Primeiro, no RPA, um profissional autônomo, e depois me fala um pouquinho aí dos tributos de uma sociedade, né, unipessoal ou sociedade de advogado, que tem já o CNPJ. Então, o RPA, como você mesmo diz, é o advogado autônomo, né? Ele É, até ó. pode, enfim, vamos começar pelo INSS do autônomo, que é mais fácil. Só, Ele só como fazer uma observação aqui, Jorez, que tem gente que às vezes não sabe o que é o RPA, né? É um recibo de prestação de serviço autônomo. Então, quando um profissional autônomo, no caso a maioria dos advogados, presta um serviço, deveria emitir esse recibo para o tomador de serviço. É isso que é o RPA. isso. E voltando assim, no raciocínio, o advogado que trabalha como autônomo, se ele faturar até 30 mil por mês, em média, 30 mil por ano, ó, por mês, quem dera, 30 mil por ano, em média, ele está isento desse imposto, vamos dizer. Ele não precisa fazer a declaração porque o autônomo ele declara a declaração de imposto de renda dele. Então, se a pessoa pagou para ele lá até 30 mil, não pediu RPA e ele não fez, ele está isento desse imposto. Mas se ele faturou menos de 30 mil, porém o cliente pediu um RPA e ele teve que fazer, ele vai pagar imposto de 27,5% de pessoa física de acordo com a 27,5% arredondando, porque geralmente passa desse, mas é de acordo com a alíquota. Então, eu sou autônomo, faturo 5 mil por mês, deu 60 mil no ano. Na hora que eu for declarar meu imposto de renda, emitir todos os RPAs bonitinho, eu vou pagar 27,5% de imposto sobre isso, arredondando. Porque tem um valor a descontar, mas geralmente o governo sempre sai ganhando, dá o teto. Então você acaba pagando 27,5%. Que é um Sou valor autônomo, significativo, né? muito alto, exatamente. Sou autônomo, eu consigo falando também de tributo, só que levando para a questão do INSS, consigo me aposentar? Eu também consegue, mas você vai pagar lá 20% daquele carnezinho laranja, vai preencher o valor que você quer contribuir e vai pagar lá 20%. Legal. Então, Show. o autônomo, de qualquer jeito, no RPA, ele paga lá imposto de renda e INSS. O INSS é opção, ele não é obrigado, né? É opcional, mas se você já é autônomo, eu indico você ter alguma garantia, pelo menos. Às vezes você não quer fazer uma previdência privada, você não quer contar com o INSS, mas eu indico você pelo menos um salário mínimo ali fazer, para você mostrar que você tem uma renda também, que você tem alguma É, coisa. porque eu acho que tem situações até que o tomador, se o tomador de serviço for uma empresa, se esse advogado autônomo estiver prestando serviço para uma empresa, eu acho que a empresa já retém o INSS, Já né? paga o INSS, Porque tem vários detalhes, né? A gente até comentou esses dias, o advogado que trabalha como autônomo, é até complicado a gente explicar ou falar, porque uma coisinha que muda pode mudar o cenário todo, Sim. seja de faturamento, de INSS, Muda a qualquer faixa, coisa, né? exatamente, de retenção. Então, por isso que é muito difícil, Eduardo, é muito raro você ver um cenário que a pessoa física vai valer mais a pena do que a pessoa jurídica, principalmente na advocacia. Assim, é muito raro. Então, por isso que a maioria das vezes a nossa indicação é abre uma pessoa jurídica, até mesmo que você quer crescer, você quer ter crescimento. Então, já abre uma pessoa jurídica. E indo para a pessoa jurídica, questão de tributação, né, a gente tem que deixar separar assim, nas três principais, que seria simples nacional, lucro presumido e lucro real. Legal. Eu posso te falar que 90%, você pode até falar melhor que eu nisso, hoje de escritórios são simples nacional. Quando você É, abre uma pessoa jurídica, é até a melhor opção, ela é mais em eu acho que conta. para aquela turma, principalmente os jovens advogados, aquela turma que está começando, ou então para pequenas sociedades, 99% começa no No Simples simples Nacional mesmo. E como é que funciona? Só para tentar diferenciar um do outro, assim, bem rapidamente, só para ter uma noção. O Simples Nacional, você começa com uma alíquota de imposto sobre o seu faturamento de 4,5%. Então, se você faturou lá nos últimos 12 meses até 180 mil, você vai pagar 4,5% de imposto do seu faturamento. Agora é Dá para isso. Só nesse ponto aí já dá uma grande diferença pro a autônomo, pessoa né? física, exatamente. Aí, a Beleza. partir do momento que você vai faturando mais, quanto mais você fatura, mais o imposto você vai pagar. O Simples Nacional, a gente pode ter dois tipos de empresas, né? A ME e a EPP, entrando mais a fundo.
que é microempresa e empresa de pequeno porte, aonde a microempresa pode faturar até 360 mil no ano e a empresa de pequeno porte 4 milhões e 800 mil no ano. Se você faturar acima disso, você não pode ser Simples Nacional. Você tem que ser lucro presumido. Se o escritório faturar acima de 4 milhões e 800 mil no ano. Aí a forma de calcular o imposto já é diferente. Você pode botar em base aí de 12% a 15% você vai pagar de imposto sobre o seu faturamento. Dá mais trabalho para o serviço contábil, mais trabalho É mais trabalho para todo mundo. De controle também, né? Para advogado, para o contador. É mais trabalho para todo mundo. Só que você está faturando muito mais, né? Sim. Só uma observação, você não é obrigado a abrir como simples, tá? Você pode abrir faturando lá 10 mil como lucro presumido se você quiser. Mas eu não indico, porque a alíquota vai ser maior de imposto. A alíquota vai ser maior e vai gerar... Você precisa de mais trabalho para controle financeiro e vai dar mais trabalho para o contador também. O honorário contábil vai ser mais caro, porque o trabalho é diferente. Então, a indicação é sempre abrir no simples. E o lucro real são empresas, né, que faturam aí acima de 72 milhões, no caso, escritórios de advocacia. Que existem escritórios no Brasil que são lucro real, mas são poucos, mas existem alguns escritórios, que já tem um imposto sobre o lucro, já é algo mais... Que, sim, tomara que todos os advogados que estejam vendo essa live chegam lá, mas é algo que a gente nem se preocupar agora, não tem por que você entender. E o que... Só para finalizar, porque a gente também falou do INSS do autônomo, a pessoa jurídica ela consegue pagar o prolabore, né? Se ela é sócia de uma empresa, ela tem um prolabore, que seria um salário dela, que ela trabalha. Além de ser sócia e ter lucro, ela tem esse prolabore, que é o salário dela. E ela consegue pagar também o INSS. E, se eu não me engano, os advogados é o único que paga 20% sobre o prolabore. Todos os outros sócios pagam 11%. O advogado paga 20% também, igual a pessoa física no caso. Então, tem essa diferença no recolhimento, né, do INSS para o escritório. Isso. Em algumas atividades retém 11% e quando é um escritório de advocacia paga 20% em cima da folha. Exatamente. Beleza. E tudo isso, Juarez, está diretamente relacionado com a gestão, né? Porque se você não tem uma boa gestão, um bom controle, dificilmente você vai saber o que você precisa para fazer a contabilidade, para emitir as notas fiscais. Então, estão diretamente relacionados ali, né? A gestão financeira com a gestão contábil, né? Começa lá atrás que eu falei. Se você souber realmente a gestão do seu escritório, os seus números, você consegue até passar isso com mais facilidade para o seu contador fazer um planejamento tributário e poder te informar, não, abre como Simples Nacional, abre como lucro presumido, você vai pagar mais imposto aqui, menos imposto aqui. Então, se você não tiver uma gestão para começar, inicial nisso, você vai estar perdendo dinheiro. Vai estar pagando imposto, mas vai estar pagando imposto que não deveria estar pagando. E segundo, se você não tiver uma gestão de saber quando emitir nota fiscal, se precisa emitir, para quem, separar dinheiro de pessoa física e pessoa jurídica, que é algo que parece que é fácil, que é simples, mas na hora muita gente mistura e complica. Você acaba dificultando a contabilidade do seu escritório, dificultando o seu serviço e acaba tomando prejuízo por conta disso às vezes. Deixando alguma coisa passar despercebida, não sabendo realmente o seu custo, porque você paga uma coisa ali misturada de pessoa física e pessoa jurídica. Então, a gestão é muito importante para a contabilidade. Ela ajuda, eles trabalham em conjunto, como você falou. Uma ajuda a outra. Pegar um gancho aqui, então, no que você falou, que é uma dificuldade que eu vejo muito também nos advogados início de carreira, principalmente, que eles não separam as contas. Conta pessoa física dele da conta do escritório, né? Não vou nem falar ainda uma conta pessoa jurídica, não, porque a gente sabe que todo escritório de advocacia, toda sociedade que está começando, é comum que utilize ali no início a conta de um dos sócios ou duas contas até. A gente sabe que isso acontece, mas você não pode deixar que isso perdure por muito tempo, né? Porque aí antes de chegar no problema contábil ainda, se você mistura, se você não faz a separação da conta da sua advocacia com sua conta pessoal, vamos supor que você tem lá, que é uma sociedade com 2 sócios. Ora,
um cliente paga na conta de um sócio, ora outro cliente paga na conta de outro sócio. Na hora de pagar um aluguel, um sócio tira da conta dele. Na hora de pagar a energia, o outro sócio tira da conta dele. Isso aí vira uma bola de neve. Aí também o advogado, um desses sócios vai, sei lá, vai almoçar final de semana. Ele vai lá, vai pagar com o cartão dele e o dinheiro do escritório, da advocacia, está na mesma conta. Tá conjunto ali. Vai chegar uma hora, né? Eu sempre falo, quem faz assim, se ainda não deu errado, vai dar, certeza que vai dar. Mais cedo ou mais tarde vai dar. Então, isso nós estamos falando assim, do impacto na gestão, no controle, que é algo básico. E a consequência desse problema vai refletir lá na contabilidade, né? Porque se o advogado não controla bem o dinheiro que entra, não controla o dinheiro que sai, como é que você, como contador, vai fazer lá o balanço anual do escritório, né? Até porque a gente, para fazer essa contabilidade mensal, a gente pede o extrato, pede o nota fiscal, o boleto, enfim, a movimentação financeira dele do mês. Então, quanto mais se for 3 pontos, como você falou, 2 pontos, é mais extrato, é mais movimentação. Se tiver misturado, o que eu vou saber realmente que foi da empresa, o que não foi, o que é da pessoa jurídica, o que é da pessoa física. Eu paguei esse almoço para minha família. Então, você tem que ter essa separação bem organizada, bem definida, para você não poder, como eu falei, causar ou prejuízo ou tá com alguma coisa que realmente não é do escritório, assim, um faturamento falso, você está se enganando. Beleza. Então, eu acho que assim, é uma ação que você resolve para a organização e para a contabilidade, que mantenham as contas separadas. Conta do escritório é uma coisa e conta pessoa física é outra. E aí também tem relação com o que você falou. Quando o escritório tem uma conta bancária lá em nome do escritório, se você já tem o CNPJ formalizado, você pode fazer o pagamento de prolabore para os sócios, né? Que é ali o que a gente chama, entre aspas aqui, do salário do sócio, né? Isso. Então, seu escritório paga um salário do sócio, que seja um valor mínimo, de um salário mínimo, por exemplo, que vai dar um mínimo para recolhimento lá do INSS, mas é de extrema importância que faça dessa forma, né? Isso. E depois faça a retirada de lucro no final, realmente, se teve o lucro, porque o prolabore é como se fosse um custo da empresa. É um custo, é um salário como se fosse o salário de um funcionário. Então, se você tendo esse lucro no final do mês ou não, o certo é você ter esse salário seu retirado, esse prolabore seu. Ele entra como um custo da empresa. Depois que pagou todos os custos da empresa, inclusive o seu prolabore, aí você vai ver se você teve lucro ou não, aí você faz a retirada de lucro para sua conta de pessoa física também. Beleza. Que essa retirada de lucro, ela já é isenta de impostos, né? Ela é isenta. Até hoje amanhã eu já não sei, que cada dia essa reforma tributária solta uma coisa diferente. Não sei o que Paulo Guedes vai fazer pra gente, não, mas até hoje ela é isenta de imposto. Que é importante e que faz muita diferença, né? Como que funciona na prática a gestão financeira dos escritórios na prática. Vamos supor que você tem lá um quadro societário, 2, 3 advogados. Você paga um valor, retira um valor de prolabore para esses sócios, valores não muito altos, né? Vamos botar aí, quem paga muito aí, bota no máximo uns 5 mil reais de prolabore para cada sócio. Porque incide imposto. Porque incide, vai recolher o INSS, tudo. E o resto, né, que o advogado recebe é em forma de lucro. E tudo que o escritório, que o CNPJ distribui como lucro, né, o escritório já pagou os impostos disso lá quando emite a nota fiscal. Então, esse lucro vai isento de tributos aí para o advogado. Porque ele paga um imposto sobre o faturamento. Então, quando a partir do momento que entrou o dinheiro na empresa, ele emitiu nota fiscal, ele tem esse imposto sobre o faturamento. Então, quando ele distribui o lucro realmente para o sócio, não tem mais imposto. Inclusive, quando você vai declarar na sua declaração de imposto de renda, só antecipando que a gente vai falar sobre isso, você coloca lá em rendimentos isentos a participação de lucro, lá, para não somar e você pagar imposto novo sobre ele. Ok. Importante que os advogados tenham conhecimento sobre isso, porque na hora de fazer a declaração de imposto de renda lá, sempre aparece essa dúvida, né? Vou apropriar isso aqui aonde, né?
O Prolabore, no caso, como a gente comentou, entra em rendimentos tributáveis, inclusive você coloca lá o INSS que você paga, tudo certinho, e a retirada de lucro entra em rendimentos isentos. Beleza. Juarez, e indo para a prática aqui um pouquinho, vamos supor lá, um advogado abre uma sociedade unipessoal de Uhum. advocacia. Então, ele tem a liberdade dele, presta serviço para outros clientes, para outros escritórios e precisa emitir notas fiscais. Ele mesmo consegue emitir essas notas fiscais de maneira simples? Consegue. Aqui vou dar exemplo de Vitória, Prefeitura de Vitória. Você emite pelo portal da Prefeitura, o nota fiscal online de serviço. Você tem um login, uma senha, entra lá, coloca os dados da pessoa que está te pagando, né, do tomador do serviço, coloca o valor e emite. É muito simples, muito tranquilo. Já pode até mandar direto para o e-mail da pessoa. Mas também existem sistemas que podem ser online, ser emite nota fiscal online. Eu, particularmente, prefiro o sistema da prefeitura, que já é algo mais automático ali, enfim. Porém, não vai para a receita automaticamente. Quando o contador for calcular o imposto, ele vai lá no portal das notas, vê o valor que foi emitido no mês e calcula o imposto sobre isso. Uma coisa muito Beleza. importante, Eduardo, que eu não sei se acontece tanto no escritório de advocacia, mas acontece em outras empresas, é a questão de você emitir uma nota fiscal. Por exemplo, eu tenho cliente, até consultoria, isso pode acontecer, que eu emito a nota fiscal em agosto e ele me paga em setembro. Só que o imposto é sobre o valor da nota, não o que entrou na conta. Então, a partir do momento que eu emitir a nota, se ele não me pagar, eu não cancelar a nota depois, antes de pagar o imposto, eu vou pagar o imposto sobre aquela nota do mesmo jeito. Legal. O que importa é a competência que você emitiu a nota ali, né? Se você Exatamente. emitiu a nota dentro daquele mês, acho que é outro ponto até importante a gente explicar. Quando você emite uma nota fiscal, você paga os impostos dela no dia 20 do próximo mês. Próximo mês. O Então, Simples Nacional, falando de Simples, que a maioria seria isso. então, você é prestador de serviço, emitiu uma nota fiscal, nós estamos aqui no mês de outubro. Emitiu uma nota fiscal dia 15 de outubro. Você vai pagar os tributos dela No lá dia no 20 de dia novembro. 20 de novembro. Muitas Beleza. empresas, geralmente, quando é dia 30, dia 31, segura até o dia 1º para poder fazer a nota, né? E pagar o imposto só no dia 20 do outro mês. Porque se emitir no dia 31, no dia 20 do mês seguinte já tem que pagar. Entendi. Beleza. Então, eu te fiz essa pergunta assim, mais porque eu ouço muito alguns advogados falando que ter contador é muito complexo, eu não tenho estrutura administrativa, então não consigo formalizar a minha atividade, minha advocacia. E não, né? Hoje em dia, o advogado ele consegue, se tiver um suporte de um contador presencialmente, melhor ainda, né? Mas ele consegue, depois do seu CNPJ aberto, ele consegue ir emitindo suas notas fiscais e aí vai mantendo contato mensalmente aí com o contador, que vai emitir a sua guia, né? E ele vai pagar. Então, eu acho que como a maioria dos processos estão cada vez mais informatizados, que eu digo processos contábeis também, né? Sim. Então, facilita um pouco para o contador e facilita para o empresário aqui, né? Vamos chamar, não pode chamar advogado de empresário, não, mas Porque na empresa, né? Na empresa mas é diferente. a partir do Então, momento que ele abre um CNPJ, né, ele é o responsável pelo aquele CNPJ. sim, sim. O que acontece? Hoje em dia tem muita. Não vou falar nem contabilidade online, vou falar contabilidade digital, porque é diferente. São duas, eu vou até esclarecer. Contabilidade online são contabilidades que existem aí, pode falar, contabilizei, virei contador, enfim. São empresas online que oferecem esse serviço de contabilidade a um custo muito baixo, só que não é um serviço para quem deseja, tipo assim, ter uma assessoria realmente ali lá do dia a dia, ligar para tirar dúvida. É mais para. Eu falo o seguinte: é melhor você ter aquilo ali no começo do que não ter ninguém, mas sabendo que é algo que se você quer crescer e quer ter credibilidade, quer passar a imagem melhor, você vai ter que trocar no futuro. Mas se você abriu por conta de custo, é melhor ter ali a online, que é baratinho no começo, do que não ter, para depois trocar para uma presencial. Já a digital,
que a gente também oferece, no meu caso, eu não sou online, mas eu sou presencial, mas tenho digital. Eu tenho empresas que eu nem converso com o sócio. Ele faz tudo, tem um sistema que a gente consegue acessar ao mesmo tempo, eu e ele já coloca os extratos lá, eu só vou e pego, eu emito a nota fiscal e só mando para ele os impostos e vou explicando o que, que é. Então, hoje em dia, essa burocracia que tinha de antigamente, contabilidade, diminuiu bastante, caiu muito, virou algo muito mais acessível, como você falou, muito mais digital. Você tem pouco contato. Eu gosto de ter mais contato, porque eu gosto de dar uma assessoria mais consultiva, de poder entender ele, realmente a dor daquele cliente, o que ele está precisando, enfim. Mas hoje você Aham. consegue ter assessorias contábeis aí que você só manda o documento e acabou. Beleza. E isso é mais um ponto quando eu estou dando aula, apresentando alguma coisa, principalmente para jovens advogados, que ainda existe aquele paradigma que eu não tenho condições de ter um CNPJ e tal. Com, com o que você até acabou de comentar agora, com a Contabilizei da vida, existem algumas empresas online e plataformas de contabilidade que não são aí o que há de melhor de assessoria contábil. Eu Faz o gosto até de falar, básico. parece que é tipo um despachante, assim, Isso, mas você vai ficar formalizado, vai ficar legalizado. Então, se você exatamente. acha que vai gastar muito dinheiro, né, para formalizar, você pode gastar ali, tem empresas aí que estão com planos de R$ 100 por mês e Uhum. você vai abrir o seu CNPJ. Então, aquela desculpa de que manter CNPJ é caro, ela não cabe mais. Então, para quem está começando, quer andar aí de acordo com as normas, de acordo com a lei, né, emitir sua nota fiscal, tem muitas facilidades hoje. Então, abram seu CNPJ até por uma plataforma online dessa. E, Isso. à medida que o escritório for, for evoluindo, né, evoluindo tanto de faturamento, ou então chega a contratar um funcionário, por exemplo, que aí se você contrata uma recepcionista, aí você já vai ter que gerar uma folha de pagamento. Então já vai agregando outras coisas. Folha de pagamento, você vai ter que dar férias para o seu funcionário. E isso aí requer um contato maior, uma proximidade maior com o contador. Então eu Sim. acho que tem que ser algo transitório. Para quem não tem nada e tinha aquela desculpa de ter contador é caro, começa com essas contabilidades online. À Online. medida Isso. que o negócio for crescendo, for evoluindo, for estruturando, né, procure um contador próximo aí de vocês. Né? Você usou até palavras que eu gosto muito, também que falo muito isso. A contabilidade online é como se fosse realmente um despachante. Você vai lá, coloca os dados, eles pegam, gera imposto, gera, te manda e você paga. Acabou. Você não tem mais contato, você não tem mais assessoria, nada. Então, realmente, é melhor ter no começo, por ser um custo menor, do que ficar ilegal, ficar não havendo declaração, não tendo demonstração contábil, enfim. Não tem desculpa de não ter. Agora, se você quer realmente, e acho que a ideia de todo mundo, crescer, chegar em outro patamar, alcançar outros objetivos, você vai chegar a um ponto que você vai ver que você vai ter que sair essa contabilidade online, migrar para uma assessoria mais consultiva, podendo ter o serviço do digital. Você não perde essa facilidade de enviar documento, da pessoa receber, mas você vai ter uma assessoria mais consultiva com essa facilidade. Beleza. Juarez, uma outra dúvida aqui. Se o advogado abre lá a sua sociedade unipessoal, né, Uhum. e ele passa aí durante um mês sem emitir nenhuma nota fiscal, vamos supor que não pintou nenhum recebimento, nenhum novo cliente, então ficou ali durante um mês inteiro sem emitir uma nota Faturamento fiscal. zero. Ele precisa fazer alguma coisa ou só informar o contador? Só informar. Ele não. Eu peço, sim, eu normalmente com meus clientes, até com o escritório de advocacia, é padrão. Você faturando ou não, me envia o extrato do mesmo jeito, que vai ter algum custo de tarifa bancária, ou algum imposto que fez o mês passado e está pagando esse mês. Então ele só mantém os mesmos documentos. Envia o extrato, envia a nota fiscal que tiver de coisa que ele pagou, então que ele fizer a nota fiscal para ele,
Porque a gente falou da importância de emitir, mas também é importante pedir. Quando você paga pela pessoa jurídica, a pessoa que você está pagando tem que emitir uma nota fiscal para você, ainda mais se for outra empresa. E algo também que eu acho legal a gente aqui deixar claro, Eduardo, eu até brinco, da conta jurídica só entra 3 tipos de dinheiro. Ou do seu cliente, você vai emitir uma nota fiscal, ou dos donos da empresa, que estão integralizando capital ou emprestando dinheiro para o Fazendo escritório, algum no caso. aporte ali, né? Isso. Ou do banco, você pegando um empréstimo bancário. Não existe pai seu colocar dinheiro na conta jurídica, irmão. Se entrar, eu tenho que emitir nota fiscal e pagar imposto. E só sai também dinheiro ou para o sócio, como lucro, ou funcionário, podendo ser pro labore, se o sócio trabalhar. Imposto, como... né? Você paga pela conta jurídica. E tarifa de banco. Não tem também você pegar da sua conta jurídica e de mandar um dinheiro para o seu pai. Porque ele não é um fornecedor do escritório. Ele não tem nota fiscal para emitir para você. Ele não é um fornecedor da sua empresa. Então também tem que chamar atenção nisso. Assim como você tem que emitir nota fiscal, quem você paga tem que emitir para você. Legal. E já trabalhei como gestor financeiro de um escritório, né? Que eu era o chato lá, né? Que eu falava que só pago com nota fiscal, né? Isso é rotina de gestão financeira, né? Gente, eu só pago com nota fiscal. Aí vinham lá, não, mas esse aqui falou que emite um recibo, pode ser? Não, gente. Recibo não tem valor contábil. Não tem validade, exatamente. Aí o outro chegava com um cupom fiscal de padaria. Não, gente. Dá até para dar um jeitinho, mas, pô, pede nota fiscal. É igual como, por exemplo, os escritórios vão... Às vezes tem festa Rapaz, tô com a coluna ruim aqui, eu tô tentando achar uma posição, tá difícil. Às vezes tem festa de final de ano, eles vão para um restaurante com a empresa, com os funcionários, enfim, e pagam com o cartão da empresa. Pede a nota fiscal, né? Pega a nota fiscal, exatamente. Não, o restaurante vai emitir a nota fiscal para você, entendeu? Isso era uma coisa que eu era cri-cri lá. Gente, só faço pagamento com nota fiscal. É assim que aprende, é quando sente no bolso. Não liberou o dinheiro, ele vai começar a lembrar de pedir nota fiscal. Eu tinha um cliente que, para fugir disso, ele pagava como pessoa física, que é algo que está errado, mas assim, está menos errado, mas ele fazia. Por exemplo, ele pagava com o cartão dele de pessoa física e depois pegava reembolso da empresa junto com o lucro. Então, quando ele retirava o lucro, ele retirava esses reembolsos também do custo que ele pagou como pessoa física. Pelo menos tá dentro do que pode ser feito, né? Não é o recomendável, mas pelo menos não está tirando dinheiro indevido, né? Exatamente. Beleza. E que eu ia te perguntar, só quando a gente paga uma guia do Simples, só para deixar isso claro, você consolida vários tributos ali, né? Então não precisa ficar... Importante isso, uma guia de pagamento só, né? É o DAS, a gente chama de DAS quando é simples. É uma guia, muitos contadores preferem trabalhar com simples por conta disso. Eu até bato uma tecla que tem contador que sabe que o lucro presumido às vezes é mais vantajoso para aquela atividade, mas não fala por conta do trabalho que vai dar. Então, quando você tem Simples Nacional, é uma guia só, que lá dentro está inserido o ISS ou ICMS, quando é produto, no caso da advocacia é o ISS, o IRPJ, o CSLL, enfim, todos os impostos juntos inseridos. Aquela porcentagem que você paga de imposto sobre faturamento já é a porcentagem de todos os impostos juntos, PIS, COFINS, enfim, todos. Já quando você vai para o lucro presumido, não. São guias separadas, uma para o imposto de renda, uma para o CSLL, que uma vai para o dar mais trabalho para o contador. Dá mais trabalho para o contador e também é mais confuso para o gestor ou para o advogado que toma conta do escritório pagar, que são várias guias, são datas diferentes, pode entrar em conflito, esquecimento, enfim. É algo realmente mais trabalhoso para ambas as partes. Beleza. Juarez, chegou uma pergunta aqui, eu vou responder e depois você complementa. Né? Beleza. Acho que é do Richardson. Né? Mas se cobro parcelado os honorários, devo tirar a nota na confecção dos honorários ou faço mês a mês? Eu acho que isso cabe... você pode fazer dos dois jeitos. Mas eu, como gestor financeiro,
prefiro fazer mês a mês, né? E como gestor financeiro de escritório, por exemplo, pegar experiências que eu já tive. Cliente pessoa física ainda não tem o hábito de pedir nota fiscal. Então a Muito gente difícil. sempre emite porque a gente sabe que é necessário. Então, Uhum. como é que eu fazia com os clientes pessoa física? Eu deixava até o dinheiro cair na conta e depois emitia, porque eu sei que se o cliente não me pagar naquele mês, eu não emito nada para não ficar pagando o tributo Ou ter que daquela cancelar a nota nota fiscal. ou ter que cancelar sem ter recebido. Então, cliente pessoa física, na maioria das vezes, recebo, né, o dinheiro, recebi, antes de fechar o mês, vai lá e emite a nota fiscal. Já um pouco diferente para empresas. Tem um escritório de advocacia prestando serviço para alguma empresa, se for uma empresa mais organizada, muito provavelmente ela vai te solicitar a nota fiscal antes de Para fazer o pagar, pagamento, igual para você pagar, fazia. igual Igual você fazia. fazia. Então, Exatamente. aí você emite e, como você está prestando serviço para a empresa, né, provavelmente você tem um contrato assinado com ela, então você está emitindo a nota. Se tiver algum problema lá na frente, você tem por onde tomar as providências. Mas eu sempre trabalhei dessa forma. Então, se possível, eu deixava o dinheiro caindo na conta, chega lá dia 30, faz um pente fino no extrato lá, vê tudo que entrou, né, e emite as notas fiscais ali. Tô certo, Juarez? É isso mesmo que você falou. Os dois jeitos são corretos. Eu também prefiro como você falou. Quando eu sou, assim, quando me contrato, eu também tenho, nossa equipe tem que emitir a nota fiscal, a gente emite de acordo com o que vai entrando no extrato. Porém, tem empresas que querem um valor total antes já, como você também pedia da nota fiscal. Então, a gente emite a nota fiscal, contando que aquele dinheiro vai cair. Porém, se não cair, eu também ia lá e cancelava, sem problema algum. Até o último dia do mês para não poder pagar o imposto sobre ela. Mas varia de acordo com o contrato que você tem, com a confiança do cliente, de caso para caso. Mas ambas as maneiras estão corretas. Você não está sonegável Beleza. em uma das duas maneiras. Você está declarando que você está recebendo ali. O que eu Mas sempre. a melhor mesmo seria entrou, fez, mês a mês. Entrou, fez, entrou, fez. É o que eu sempre falo também, você fala para os seus clientes, eu falo para os meus. Entrou na conta, tem que emitir nota fiscal. Entrou na conta, tem que emitir nota fiscal, né? Para dar uma generalizada só para eles entenderem, né, a importância e a necessidade. Juarez, estamos chegando aqui, quando a gente Passa começa a rápido, né? mais, né, quando a gente fica mais tranquilo, começa meio nervoso, depois fica tranquilo, desembola a falar aqui, o tempo passa rápido. Falar nisso, eu vi uma publicação hoje que vai poder ser 4 horas de live agora. O Instagram divulgou. 4 horas? Vai poder ser 4 horas e poder ficar salvo por 60 dias, negócio assim. Vai mudar a legislação. Então o Juarez está comentando isso porque nós temos a limitação aqui agora de 1 hora de live, né? Então nós estamos chegando ao final. E aí, Juarez, queria deixar aberto aqui, se você quiser fazer alguma consideração final aí antes da gente encerrar, deixar algumas dicas, né? O que os advogados devem fazer aí. Tranquilo. Se alguém tiver também alguma pergunta, alguma dúvida, quiser mandar aí nesse tempo que eu falo, ou depois para mim ou para o Eduardo, pode ficar à vontade. Segue o perfil do Juarez lá também. Então, galera, eu acho que assim, a gente conseguiu falar algumas coisas principais, porém, se for entrar em detalhe de cada item, vai ser mais de 4 horas de live, vai ter que ficar com uma live de 4 horas só para cada item. Mas eu acho que o mais importante, assim, ao meu ver, tentem fazer as coisas da melhor maneira possível, que você não tenha depois retrabalho nem dor de cabeça no futuro. Então, emite nota fiscal, mesmo entrando em dinheiro, abre uma pessoa jurídica certinho, faça separação de pessoa física e pessoa jurídica, abre conta bancária. Exatamente, uma assessoria que vai te dar uma orientação boa. Aquele ditado, feito é melhor que perfeito. É melhor você ter alguém ali, pelo menos no começo, para te ajudar, que não tem ninguém. Mas depois, se você quer chegar a alcançar seus objetivos, ter seu crescimento, procure realmente um serviço de qualidade. Não deixa para amanhã não, que amanhã pode ser. A receita pode estar batendo na sua porta já e falando, opa, vem cá que você tem um débito com a gente aqui bem grande. E só complementando, né? Como a gente falou logo no início da live, a receita está cada vez mais informatizada. Então, assim, não é botando medo, não é fazendo terrorismo, não. Mas eu acredito que em alguns anos
a gente vai receber o nosso imposto de renda A gente vai pronto, conferir, né? Se né? tá A certo. Receita vai enviar um extrato, um relatório, ó, seu imposto de renda é esse. É isso mesmo? Aí você vai lá fazer as adequações, né? Eu Então, não duvido não, Eduardo. Eu acho que daqui a uns anos vai chegar a esse patamar mesmo. Então, eu a acho que tecnologia está tão avançada. acho que está caminhando para isso, estão apertando os bancos cada vez mais, né? Os bancos tudo informatizado, tá entrando, vai entrar agora aí o Pix. Com certeza, tudo que trafegar no Pix já vai estar pendurado na Receita. Então, Já está é, ligado, já. Ainda mais que é coisa é, nova. Já vai. são funcionalidades que vêm para o nosso dia a dia, mas não pensem que o governo não está É, facilitando a vida dele para fiscalizar também, não. e o que é bom nisso? Para quem trabalha desde já certo, não vai ter dor de cabeça, não vai ter problema, porque já trabalha certo, já é correto. Então, não Aham, vai mudar nada para ele. Agora, para quem não, para quem quer sempre tirar vantagem, ou não sabe, ou não tem a assessoria correta, aí vai ter uma dificuldade lá na frente. beleza. Beleza, São Juarez, queria te agradecer mais uma Obrigado vez. você pelo Eu acho que convite. a gente passou aí por metade dos tópicos que a gente tinha, Tinha separado que a alguns gente tinha itens, separado. Já sabia que não ia dar para falar tudo mesmo, mas é bom que sobra assunto para outras a gente oportunidades aí. marca outra, né? Obrigado Então, você, te consegui. agradecer. Obrigado você, vou estar aí, já marcar outras com certeza. Consegui pelo menos me ajeitar aqui, que tô passando por um problema que tá difícil aqui mesmo, mas deu para suportar. E tô às ordens, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só mandar mensagem também. Galera que me segue, tá assistindo, segue o Eduardo. Mesmo não sendo advogado, ele tem as dicas e a gestão que ele dá para advogado cabe em outras empresas, em outras entidades, Ah, enfim, é algo bem, bem legal. beleza. Beleza, meu. Então é isso, meu Obrigadão. querido. Um Um abraço. abraço, boa noite para todo mundo aí. Valeu. Boa Falou. noite.